Activa tu máximo rendimiento. ¿Sabías que solo el 1% de los híbridos que forman parte de nuestra mejora genética cumplen todos nuestros requisitos para llegar a ser una variedad comercial? En Decal generamos miles de datos y seleccionamos los mejores caracteres para dar solución a las necesidades de nuestros agricultores. Nuestro foco está en el rendimiento, estabilidad y sanidad de la mazorca, así como el contenido de almidón y la digestión de la fibra en el caso de maíz silo. ¿Cuál es el rol de la agronomía en este contexto? Gracias al procesamiento de estos datos, te podemos recomendar el mejor híbrido a la densidad adecuada para alcanzar el máximo potencial productivo en tu campo. Además, si cuentas con una sembradora de densidad variable, realizamos la prescripción personalizada para alcanzar el máximo rendimiento en cada metro de tu finca. Activa tu máximo rendimiento. Activa Silo de Valor. Activa Decal. Olá, bom dia. Hoje vamos começar por falar sobre água, num dia que nos aparece chuvoso, não para aligerar a discussão, mas para nos mostrar da importância que é falar sobre este recurso. É interessante pensar que há cerca de 6 meses noticiava-se, 14 de setembro de 2020, que segundo os dados divulgados pela Agência Portuguesa do Ambiente, a barragem do Alqueva estava a 60% da sua capacidade e era preciso recuar a 2003 para ter números mais baixos do que esses. Passados 5 meses, precisamente a 13 de fevereiro, o Jornal Público noticiava que a chuva tinha enchido mais de metade das albufeiras e afastando o cenário de seca. Podemos dizer que é um ano positivo em termos para as campanhas agrícolas, mas nem por isso um ano em que não se deve falar de água. Porque, de facto, olhando a longo prazo, que é o que é importante quando falamos neste recurso, os cenários apontam para um risco elevado de Portugal vir a sofrer períodos de escassez nas próximas décadas, pelo que um ano como este é importante para nos fazer refletir como podemos aproveitar estes anos para reter melhor o recurso, para usá-lo de forma mais eficiente ou para o monitorizar com mais rigor e conhecimento. E é nesse contexto que é sempre cada vez mais importante o rigor e o conhecimento para se poder olhar para um recurso que é escasso e que nos próximos anos poderemos vir a não ter tanto quanto precisamos, que passava a palavra ao professor Rodrigo Proença de Oliveira, do Instituto Superior Técnico, há muitos anos a estudar a água e as suas problemáticas e atualmente responsável pela Unidade Hídrica e de Recursos Hídricos e Ambientais. O professor irá fazer uma apresentação sobre o tema da importância da gestão integrada dos recursos hídricos em contexto de alterações climáticas e que depois será comentado pelos 3 convidados que temos aqui hoje e que desde já agradeço e que passa a apresentar o professor José Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o professor Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e o engenheiro Pedro Cunha Serra, também há muitos anos envolvido nas problemáticas da água e da sua gestão, hoje consultor e assessor da administração da TPF Planets. Professor, dou-lhe a palavra. Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa e também agradecer à Promis o convite. E este agradecimento é um agradecimento de sentido e não é formal, porque eu acho que é conversando que nós nos vamos encontrar os caminhos para o futuro e obviamente que teremos muitas opiniões diversas, mas temos que reforçar este diálogo, como até verão, num dos slides que eu irei apresentar daqui a pouco. Eu preparei poucos slides, um pouco para apresentar alguns dados e depois dar a minha visão do que é que se exige a uma sociedade no que respeita à gestão da água e, sobretudo, depois no que respeita à gestão da água para a agricultura. E depois espero que estes slides sejam a base para um diálogo aqui, uma conversa aqui interessante. Vamos cá ver isto. O primeiro slide aqui mostra, são resultados de um projeto que nós estamos a desenvolver aqui para a Agência Portuguesa do Ambiente o cálculo das disponibilidades de água na Península Ibérica
para que depois possamos fazer uma boa gestão da água. E temos então um cálculo bastante longo. Aqui temos uma série de precipitação desde 1930 a 2015, 16 anos hidrológicos. A vermelho vêem a média móvel da precipitação anual. A precipitação anual está a azul. Enfim, nós temos isto com um pormenor de 1 km por 1 km, portanto, aquele esforço que já foi aqui referido de melhoria do conhecimento é fundamental para a gestão da água. Temos aqui, a título de exemplo, 4 regiões, desde o Tâmega ao Arade, e o que nós notamos é que nos últimos anos há um acentuado decréscimo da precipitação. E, portanto, enfim, é difícil sempre de estabelecer estas relações, mas já podemos dizer que as alterações climáticas já estão a ser visíveis nas nossas séries de precipitação. Temos também, pois, os resultados que resultam desta precipitação. Aqui são os escoamentos, só 3 estações hidrométricas, em que nós comparamos os resultados dos nossos modelos com os observados, com os dados observados, e verifica-se que os modelos conseguem reproduzir o escoamento observado, e também se verifica que aquela tendência de decréscimo da precipitação reflete-se, obviamente, no escoamento e nas disponibilidades de água superficiais e subterrâneas. Associado, portanto, isto é tudo regime natural. Associado a esta tendência de decréscimo das disponibilidades de água em regime natural, o que nós vemos também é um aumento crescente da procura de água, e o caso mais paradigmático é talvez a bacia do Tejo, partilhada com a Espanha, portanto tem essa componente internacional que complica a gestão, e aqui são alguns resultados de uma tese de doutoramento que está a ser desenvolvida no Instituto Superior Técnico, em que nós estamos a procurar analisar a bacia do Tejo no seu todo, ou seja, de certa forma esquecemos aqui a fronteira e tentamos ver quais são as necessidades de água em Portugal e em Espanha, quais são as disponibilidades de água e como é que essas necessidades podem ser ou estão a ser satisfeitas e como é que poderão ser satisfeitas no futuro. E o que nós vemos no Tejo é que, estes gráficos mostram, a azul é o regime natural no Tejo, portanto, escoamento mensal, médio, e depois a laranja e verde, o regime modificado atual e com algumas alterações a nível, por exemplo, de implementação de regimes de caudais ecológicos. E é óbvio a grande diferença já que existe entre o regime natural e o regime modificado. Portanto, a bacia do Tejo já apresenta reduções do escoamento médio anual da ordem dos 30% à chegada a Portugal. Isto só quer dizer que nós não podemos ir muito para além disto. Quer dizer, já estamos a chegar no limite, na bacia do Tejo em particular. E a bacia estamos a chegar ao limite e vamos ter que até regredir um pouco, vamos ter que implementar regimes de caudais ecológicos, como está a acontecer em Espanha. Espanha, neste momento, tem regimes de caudais ecológicos em cerca de 18 e há secções, e há um documento já aprovado ou discutido a nível dos Conselhos de Região Hidrográfica para implementar regimes de caudais ecológicos em todas as massas de água de Espanha. Isso obviamente, vai depender agora do como é que são estes regimes, mas já há uma proposta, é isso que nós estamos a estudar. Isso que vai querer dizer que, enfim, há uma pressão enorme em Espanha também para, enfim, ter a atenção os aspectos ambientais da gestão da água e obviamente, depois isto enfim, nós temos que acompanhar esse processo porque é uma obrigação europeia decorrente da Diretiva Quadro da Água. Eu até aqui não falei muito de alterações climáticas. Tenho aqui 2 ou 3 slides para mostrar o que se prevê. Isto são resultados de um grande projeto europeu que é o Cordex, que estudou 21 modelos, ou que, enfim, considera 21 modelos. Nós fizemos aqui uma pequena análise e selecionámos 6 que se adaptavam melhor ou que reproduziram melhor o clima histórico da Península Ibérica. A nível da temperatura, todos já sabemos, há um aumento da temperatura, há alguma variação, aquelas caixas são para 4 regiões do país, mas temos, enfim, entre 2 a 4 graus, agora dependendo se nos portamos bem ou mal no controle das emissões. Aumenta a temperatura, isso é claríssimo. No que respeita à precipitação, há alguma incerteza, alguma variabilidade, mas há uma tendência, digamos, de diminuição da precipitação anual média. Vem ali o gráfico da esquerda, que é para um caso mais
mais extremo, que é o RCP 8,5, que aí é mesmo não cumprirmos claramente os acordos de Paris, mesmo 4,5 já não estamos a cumprir, mas de qualquer modo, e é para o fim do século. Portanto, isto é uma tendência que existe ali de menos 20%, menos 30%, agora depende do modelo, depende da região, depende de muita coisa. Para além desta tendência de diminuição da precipitação, temos também uma alteração da sazonalidade. E temos aqui alguns cenários, mais uma vez retirados do exercício Cordex, em que mostram uma diminuição. Está em percentagem, portanto, estas percentagens enormes de redução no verão, enfim, são fictícias, porque no verão não chove, portanto, se reduzir 1 milímetro, obviamente que fica logo ali 20%, ou 30%, ou 60% de redução. Mas o que mostra, e isso é que é importante, é que eventualmente até haverá um pequeno aumento da precipitação no inverno, mas depois uma redução em todas as outras estações do ano. Portanto, um aumento da sazonalidade. Bom, chegados aqui, o que é que nós sabemos? Enfim, o que é que nós sabemos e o que é que sabemos que não sabemos? Porque depois há outra componente que é o que nós não sabemos que não sabemos. Não é? Nós há um ano atrás não sabíamos da pandemia. Quer dizer, há muita gente já falava de possíveis pandemias, mas há depois coisas inesperadas. Mas sabemos que vamos ter que trabalhar numa muito maior incerteza. Mas apesar dessa incerteza, haverá uma redução da disponibilidade de água, haverá um aumento da temperatura e da evapotranspiração, e depois isso que se traduz ou não num aumento da procura de água pelas plantas, isso já é mais discutível, mas pelo menos o aumento da evapotranspiração, isso é claro. Um aumento da sazonalidade, portanto, os tais invernos um pouco mais úmidos e depois as restantes estações mais secas. Um aumento da variabilidade da precipitação, portanto, períodos de escassez de água mais frequentes e mais longos. E depois é claríssimo que vamos ter que ter uma muito maior competição pelo uso da água, incluindo os fins ambientais. Dei o exemplo de Espanha e todas as obrigações que decorrem da Diretiva Quadro da Água. Portugal, nas bacias que partilha com a Espanha, vai enfrentar negociações difíceis com a Espanha, isso é claríssimo, e depois todas as outras surpresas que nós nem antevemos neste momento. Bom, chegados a este ponto, é preciso que algo mude, não é? E é preciso que algo mude, não para que fique tudo na mesma, como pensava o príncipe de Salina do Leopardo. É preciso que algo mude para alterar-se realmente o estado das coisas. E aqui a gestão integrada dos recursos hídricos eu julgo que aponta o caminho. Eu fui buscar aqui há muitas definições de gestão integrada dos recursos hídricos, eu fui buscar aqui a mais usual, talvez, que é da Global Water Partnership, e que diz que é um processo que promove o desenvolvimento e a gestão coordenada da água, da terra e dos recursos relacionados para maximizar o bem-estar económico e social de forma equitativa, sem comprometer a sustentabilidade vital dos ecossistemas. Desta frase, ou desta ideia, o que é que resulta? É um processo. E, portanto, isto é algo que vai nos acompanhar. Nós estamos agora a adotar algumas medidas, mas o importante é montarmos os esquemas que nos permitam ir melhorando a nossa atuação. E isso é que é fundamental. Obviamente queremos o bem-estar económico e social. Isso, obviamente, implica apostar no desenvolvimento económico. A agricultura é fundamental no desenvolvimento económico, sem dúvida nenhuma, mas também não podemos comprometer os ecossistemas. Portanto, há aqui um balanço que nós temos que encontrar. Depois há uma questão fundamental, que é a gestão da procura. Todos reconhecemos o enorme esforço que a agricultura tem vindo a fazer para reduzir a sua procura de água. Mas também reconhecemos que, a par dos bons exemplos que existem em Portugal, ainda existem alguns menos bons exemplos. Portanto, é fundamental generalizar esses bons casos de boas práticas agrícolas, da redução dos consumos, do uso eficiente da água e de controle da contaminação também das massas de água. Depois temos que trabalhar muito na gestão da oferta, uma gestão integrada da oferta, não só de águas superficiais, das águas subterrâneas, da reutilização e da dessalinização. Reutilização e dessalinização a nível da agricultura, enfim, pode ser útil, interessante a nível pontual, porque os volumes de águas que a agricultura necessita, enfim, não são muito adequados à capacidade que a reutilização e dessalinização pode proporcionar, mas, enfim, podemos pensar isso. Mas é aqui fundamental a parte das águas subterrâneas. Nós temos sempre a tendência de pensar só em águas superficiais. E nós temos grandes aquíferos em Portugal que já, hoje em dia,
fornecem grandes quantidades de água para a agricultura e para os restantes usos, mas é preciso conhecê-los muito melhores e monitorizá-los muito melhores. Há um problema crónico, chamemos assim, das águas subterrâneas, é que qualquer pessoa não é assim, precisa de um título de utilização de recursos hídricos, mas há ali uma falta de controle das águas subterrâneas. É fácil fazer um furo, perde-se ou seja, as captações, a procura de água num furo resulta de um grande número de captações. E isso depois é difícil, perde-se o controle do consumo de água. Portanto, aí tem que se melhorar o controle, digamos, a monitorização dos furos e arranjar tecnologia inovadora que existe para, por exemplo, monitorizar os níveis piezométricos com modulação e perceber, mesmo que não estejamos a monitorizar todos os furos, como é que o aquífero está a comportar. E isso é fundamental. E depois temos que utilizar de forma coordenada os vários instrumentos, títulos de utilização de recursos hídricos, infraestruturas, algumas é necessário construir, já estamos no limite, não vamos pensar que vamos ter que... As infraestruturas não é a solução, não é? Mas, enfim, não nego que vamos ter que construir algumas. A parte do regime económico ou financeiro para permitir algum controle da procura da água e associar a água aos usos mais rentáveis, chamamos assim, e a parte da tecnologia. E depois, e aí é a componente da participação de todas as partes interessadas. E essa parte é por isso que eu há pouco dizia que o convite era sincero. Porque eu acho que é com estes colóquios e com outras iniciativas deste género que nós vamos conversando e vamos tentando encontrar as melhores soluções. No que respeita à procura de água, enfim, não vou aqui referir, há muitos métodos para fazer a procura de água. O ponto aqui importante é a generalização das boas práticas. Existem boas práticas em Portugal e é preciso, mas é generalizá-las. E, portanto, enfim, algumas dessas boas práticas estão definidas nos documentos, na Estratégia Europeia para a Adaptação, que saiu há dias, no Programa para a Adaptação em Portugal, para a Agenda para a Inovação. Há muita informação aqui, que algumas ideias já os conhecem, não ia perder mais tempo com isso. Tenho aqui só mais 2 slides, que era para fundamentar esta questão do processo, ou seja, aquela ideia da gestão integrada de recursos hídricos é um processo e, portanto, o que nós temos de ter é bons esquemas de governança da água. Temos que ter uma aposta crítica no conhecimento e no reforço do planeamento intersetorial. Portanto, este estudo que nós estamos a fazer para a APA é um passo importante, enfim, não é definitivo, longe disso, mas é a primeira vez que nós vamos ter um conhecimento com uma grelha de 1 km por 1 km das disponibilidades de água em Portugal. Temos erros, temos sim senhora, vamos ter que uma nova geração melhorar o nosso conhecimento sobre as disponibilidades de água, mas já é um princípio. Mas também temos que trabalhar muito na procura de água, na avaliação da procura de água. E aí ainda há muito para fazer. Porque nós, quando cruzamos os dados, por exemplo, do recenseamento agrícola com os dados da COS, os valores não batem certo. Há ali uma enorme incerteza. Não? E, portanto, temos que... E depois de irmos dos dados estatísticos de procura para o que realmente foi consumido, então ainda é mais um salto de cálculo que é importante. A melhoria da monitorização é fundamental, todos falamos, é sempre um parente pobre, enfim, não digo do Ministério do Ambiente, digo do Ministério das Finanças, que é para ficar claro que o problema não se consegue, que, enfim, é difícil convencer as pessoas que investimento em monitorização é poupar dinheiro, mas pronto. E essa monitorização tem que ser usada em tempo real. Nós cada vez mais vamos ter que gerir crises, ou seja, aquela incerteza, aquela variabilidade que eu referi há pouco, implica que nós vamos ter que gerir crises. E a gestão de crises é com dados recentes. E, portanto, nós temos que montar um esquema que permita, com os dados que temos, sabermos exatamente em cada momento qual é que é a situação real e atuar com base nos condicionamentos resultantes da situação. Portanto, temos aqui melhoria e caracterização dos recursos subterrâneos, monitorização dos níveis piezométricos, já referi, e a evolução dos consumos, enfim, arranjar formas mais inteligentes de avaliar as disponibilidades de águas subterrâneas, de modo a que elas possam efetivamente contribuir para a satisfação das necessidades e não serem um certo parente pobre que muitas vezes esquecidos, assim, quando há falta de água, lá vamos construir mais uma barragem, quando muitas vezes há água subterrânea para satisfazer essas necessidades.
E depois, enfim, encontrar formas de integrar origens de água diversas. A questão dos instrumentos económicos ou financeiros, mercados de água, por aí fora. E depois, aqui a questão muito crítica, que é uma gestão coordenada, ativa e dinâmica. Ou seja, vamos ter que atuar cada vez mais de forma dinâmica. Assim. E isso, há uma preocupação portanto, isso obviamente que é preciso consenso, é preciso arranjar, enfim, fóruns de diálogo para que a Autoridade Nacional da Água, que é a APA, consiga encontrar consenso com os vários utilizadores. Mas, do ponto de vista dos utilizadores da água, da procura da água, tem que haver uma preocupação de não pensarem que a água vai estar sempre disponível. Ou seja, eu confesso que vejo o setor agrícola com uma enorme pujança, isso é simpático de ver, e é agradável de ver, e é interessante, e é útil para o país. Muita tecnologia. Tenho alguma preocupação naquela ideia de os investimentos que estão a ser feitos muitas vezes têm que estar depois sempre a ser rentáveis. Ou seja, há também a tendência para culturas mais permanentes, em detrimento das culturas temporárias, vai levar a uma situação em que durante alguns anos nós não tenhamos águas, temos ali um grande problema, porque há investimentos enormes que vão ter que estar ociosos durante algum tempo. E, portanto, eu chamava a atenção para a resiliência que o setor agrícola também tem que ter. Ou seja, o setor agrícola também tem que se preparar para que, de tempos em tempos, poder reduzir a sua produção, arranjar formas de não apostar sempre, estar a produzir no máximo, de vez em quando poder ter alguns anos a trabalhar a 80% ou 70%, enfim, teremos que ver o número, mas haver alguma capacidade, digamos, de resposta do setor agrícola, porque senão não conseguimos enfrentar aquela variabilidade que eu referi há pouco. E o último slide, enfim, obviamente que isto em bacias transfronteiriças é muito mais difícil de gerir. As grandes bacias do Sul, como o Tejo e o Guadiana, partilhamos com a Espanha, nós temos aqui um grande desafio, porque temos que encontrar consenso também com a Espanha. E era tudo. Obrigado. Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao engenheiro José Pimenta Machado, queria só fazer uma pergunta, professor. Este estudo que está a fazer de 1 km de identificação, nós vamos ficar a saber então quanta água temos a nível subterrâneo? É sobretudo águas superficiais. Superficiais, subterrâneas? Os subterrâneos, a questão é mais complicada porque as águas superficiais nós conseguimos abranger o país inteiro, e neste caso até abrangemos Portugal e a Espanha que nos interessa, retirando o Ebro. Nos águas subterrâneas temos que estudar aquífero a aquífero, e são muitos, e portanto é preciso ir o aquífero Tejo, os 3 aquíferos do Tejo, mais os aquíferos de toda a zona de Aveiro, mais o Algarve, portanto temos que ir aquífero a aquífero, mais alguns interessantes que existem no Alentejo, como os Gabos de Beja, por aí fora, portanto tem que ser aquífero a aquífero, estudá-los, e isso é um trabalho que tem que ser feito, não é possível fazer assim um trabalho generalizado para o país inteiro. E ainda há aquela dúvida, não é quantos alquevas é que temos debaixo de terra? Pois, temos muitos. Então, engenheiro José Pimenta Machado, sendo que parece-me consensual que já há muito conhecimento para a urgência de tomar ações, o plano de recuperação e resiliência que neste momento teve em consulta pública, como é que vai dar resposta e a que velocidade? Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar os meus colegas de painel, quero aqui o professor Rodrigo Oliveira, o G. Pedro Serra, o professor Miguel Miranda, agradecer o convite à Promis, saudar os presentes, deixar aqui 3, 4 notas, me parece muito relevante. Ia falar até sobre o PRR e os desafios e oportunidades que coloca para a agricultura. Uma nota prévia. Eu quero recordar que nos últimos 20 anos o país já passou por 6 anos de seca extrema, que nos criou muitas dificuldades. Se hoje essa sessão aqui é mais tranquila, e é bom, quando eu cheguei aqui à sessão, me cruzei com os representantes de alguns primos de rega e com aquela área mais tranquilo, é porque as chuvas de janeiro e fevereiro dão-nos essa tranquilidade. O ano passado, eu sei recuar o ano anterior e sei recuar no outro ano anterior, a situação era de grande preocupação. O ano passado, por esta altura, no Algarve em particular, estávamos aflitos, estávamos com o coração nas mãos, exatamente isto, porque as reservas de água não asseguravam, não garantiam a água para um ano. Isto quer para a agricultura, para o consumo humano, enfim, para as outras utilizações. Essa nota gostava que ficasse também ela muito clara.
Segunda nota, é verdade que o PRR traz uma ótima oportunidade para a região do Algarve em particular. Era a região, sublinho, que no ano passado a situação era muito difícil, era mesmo muito aflita, estávamos muito preocupados e de facto trouxe um conjunto de oportunidades para tornar a região mais resiliente. A que nível? Por um lado, no caso particular da agricultura, dou aqui uma nota relevante, o Algarve consome anualmente cerca de 237 hectómetros cúbicos, é o valor de consumos globais. A agricultura pesa neste valor 134 hectómetros cúbicos, isto é cerca de 60%. O setor humano, 80 hectómetros cúbicos, são esses valores, enfim, depois se quiser o Golfo, 15 hectómetros cúbicos. E tínhamos aqui, e aquilo que foi feito foi o plano que elaborámos, conjuntamente com a DEGADRE, acima de tudo, apostou na eficiência. A aposta foi claramente na eficiência. Na eficiência, eu tenho aqui uns números que posso dar. Aquilo que nós queremos muito com esse plano é que as perdas, quer no setor agrícola, mas também no setor humano, queremos reduzir, poupar água na ordem dos 20 hectómetros cúbicos e também trazer novas origens de água para a região. É uma grande aposta na APR. A APR são águas para reutilização. Queremos mesmo apostar nisto. A APA já fez o seu trabalho de casa. O que é o trabalho de casa? Preparámos um diploma, elaborámos um guia e agora estamos a criar condições, até do ponto de vista de financiamento, para estimular águas de reutilização para o setor agrícola, mas não só, enfim, para um conjunto de outras atividades. Essa é a aposta muito. O valor que nós queremos muito no final eu diria até 2025, chegámos a cerca de 8 hectómetros cúbicos para águas de reutilização ser colocadas para a rega agrícola, mas também espaços públicos, jardins, lavagem de ruas, enfim, há aqui um conjunto de utilizações que podem ser importantes para isso. Dou um exemplo, no caso do Algarve, a agricultura, desculpem, lá depois dou números mais nacionais, eu diria que arrumava aqui em duas situações, o Sotavento e o Barlavento. E o que é incrível, toda a franqueza, o Sotavento tem bons indicadores, tenho que confessar. As perdas do Sotavento andam à volta dos 10%. Porquê? Porque são sistemas em pressão, não é canal aberto, são sistemas gravídeos, mas se eu for para o Barlavento, as perdas aí são maiores. E tenho perdas da ordem e é um valor muito impactante, na ordem dos 40%, que é no sistema de transporte, na adoção, e esses são os valores. Portanto, ainda aposta o PRR, e é muito trabalho, muito liderado pela DEGADRE, que tem uma dotação financeira da ordem dos 17 milhões de euros, é, obviamente, dar maior eficiência, combater, diminuir as perdas do setor agrícola, muito em particular, não só na área do Barlavento. E depois há aqui uma outra nota muito relevante, no Algarve em particular, que é um número muito impactante. Dos 134 hectómetros cúbicos que o setor agrícola consome, 98 é do regadio privado. Isto é daquele pequeno e grande agricultor, cuja sua origem de água é das águas subterrâneas. E isto vale, tomem nota, 98 hectómetros cúbicos. É muita água. No nosso sistema de informação, aliás, o professor Rodrigo fez muito bem aqui salientar, nós temos registado no sistema, tomem nota deste número, cerca de 40 mil captações de águas subterrâneas. Eu quase que me atrevo a dizer a todos, com toda a franqueza, que temos muito mais. O ano passado, a APA, licenciámos, tomem outro número também muito impactante, mais de 20 mil no país, 20 mil captações de águas subterrâneas. E no Algarve em particular, o ano passado, cerca de 1.200. Estou a ver o grande desafio que é para o tema das águas subterrâneas e vamos ter que mudar de vida, e gostava de deixar esta mensagem aqui a todos vós, vamos mesmo mudar de vida, vamos ser mais rigorosos. O estudo aqui que o professor Rodrigo Verde está a trabalhar para nós, que é pela primeira vez em Portugal, com toda a franqueza, vamos ter aquilo que são do ponto de vista, obviamente ele é muito focado nas águas superficiais, é verdade, mas é a primeira vez que vamos ter. No fundo, eu quero ter no final deste ano, com o estudo, aquilo que é água disponível e depois atribuir os coeficientes de escassez por massa de água disponível e também, com toda a franqueza, aquilo que são as necessidades. E depois no cenário de alterações climáticas. É um trabalho, para nós, é muito fundamental, que depois vai levar a que nós vamos elaborar e concluir os planos de gestão de seca. Um outro número engraçado que eu gostava aqui de transmitir a todos, Portugal tem cerca,
O país, águas superficiais, tomem nota, capacidade de reserva, temos cerca de 3 alquevas. 3, são 3. Temos cerca de 12 mil hectómetros cúbicos, o país, em termos de águas superficiais. E este ano, eu tenho aqui alguns números, também falam por si mesmo, nós temos das 60 barragens que nós controlamos, que faz parte do nosso boletim, do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, este ano a situação é, enfim, em fevereiro é mais tranquila, mas ainda temos 7% de barragens com abaixo de 40%. Nós temos aquela barragem bem conhecida, Monte Rocha, que desde que eu, enfim, como sabem, eu estava mais a norte em 2018, vim aqui para Lisboa trabalhar para a APA, mais nacional, e vi esta barragem Monte Rocha, cujos níveis nos 3 anos anteriores não passa dos 10%, tomem nota, 10%, sabem bem o que é que estou a falar, e este ano, felizmente, já está nos 30%, é isso, e nós estamos muito satisfeitos, e apenas é 30%, a bravura no Algarve está a cerca de 34%, isto mostra que, apesar de tudo, ainda temos aqui desafios pela frente, essa é uma nota que gostava de deixar aqui. E tem aqui um episódio pessoal, mas mostra que o país é muito diferente. Eu diria que o país, do ponto de vista da oferta de água, diria que está arrumado em 2 áreas, aquilo que é a sul do Tejo e o que é a norte do Tejo. E o ano passado estava no Algarve, numa reunião com os 16 municípios, a falar do tema da seca, exatamente assim. Vim para norte e parei em Coimbra. E parei em Coimbra porquê? Tinha o mundo a arrebentar. No mesmo dia, isto é verdade, e passei por esta experiência, estava no Algarve a falar de seca para os 16 municípios com valores muito reduzidos, preocupantes nas nossas albufeiras, e nesse mesmo dia vim para norte e parei em Coimbra, o mundo a arrebentar, tanto é que no dia seguinte, infelizmente, o dique rebentou. Houve a ruptura do dique e provocou, todos conhecemos bem o que aconteceu. Isto mostra aquilo que é os desafios diferentes e o quanto é diferente do país. Essa nota também gostava aqui, enfim, uma nota pessoal, gostava de dar. Obviamente a agricultura, sabemos todos, é o setor, tem mais tempo a falar? Posso? Tem? Sim, mais 5 minutos. Muito obrigado. A agricultura é o setor em Portugal que mais água consome, sabemos tudo isso, representa cerca de 73%. Que tem aqui diferentes desafios. E gostava de dar, aqui nós APA, a Tornação da Água, que estamos aqui, até gostava de dar aqui notas em pulo. Primeiro, vamos ser mais rigorosos naquilo que é na gestão dos títulos de utilização de recursos hídricos. Vamos mesmo ser mais rigorosos. Felizmente, vamos ter esta informação deste estudo. É pela primeira vez que vamos ter este estudo, que nos vai dar boa informação para nós atribuir os títulos, olhar para aquilo que são as nossas disponibilidades e ajustá-las à oferta. Portanto, esse desafio entre a oferta e a procura, e obviamente a agricultura vai ter que fazer esse caminho que é aproximar aquilo que são as disponibilidades das necessidades e fazer escolhas, é isso mesmo. Nós vamos dar essa informação para o setor agrícola fazer esse trabalho, fazer mesmo esse caminho, fazer essas escolhas. Há aqui um outro instrumento, enfim, posso aqui falar, que é o Plano Nacional do Uso Eficiente da Água, que tinha como indicador, como objetivo para 2020, as perdas, reduzi-las a 35%. É exatamente isso. Nós vamos atualizar esse documento. Aliás, com este estudo que vamos ter agora, que para nós é realmente relevante, a partir dele vamos rever esse plano e definir aqui metas, mas a palavra é muito trabalhar em articulação, em compromisso, obviamente com as associações, com a DEGADRE, com todas as instituições, trabalhamos em conjunto para definir aqui metas e um caminho que queremos fazer com a agricultura. Esse é o valor, gostava de dar também aqui essa nota. Temos também encontrar aqui novas origens de água. No caso do Algarve em particular, mas já vou para as outras regiões, nós encontramos daquilo que é apostar na eficiência, e essa é a nossa marca, é apostar na eficiência. Mas também temos que encontrar novas origens de água, quer a APR, Águas para a Irrigação, é um caminho que queremos fazer, mas também, pela primeira vez em Portugal, e isto é mesmo, pela primeira vez em Portugal, queremos muito fazer uma dessalinização para o Algarve. O valor que está apurado são cerca de 15 hectómetros cúbicos. É o valor que nós pensamos ter o contributo da dessalinização, que é muito relevante. E depois também uma outra nova de água está a ser pensada, mas traz desafios, traz aqui também, obviamente, desafios, e estamos aqui a fazer esse caminho, que é fazer a ligação ao Pomarão Guadiana e colocar na região do Algarve mais de 30 hectómetros cúbicos.
Enfim, como sabem, o trabalho está em curso, estamos neste momento a dar os primeiros passos. A APA assumiu, no fundo, vamos articular todo esse programa para a região do Algarve, PRR dedicado ao Algarve. Nós estamos a coordenar todo esse programa, mas com duas notas muito claras: é apostar na eficiência e também contar nestas 3 novas origens de água para a região do Algarve, tornando a região seguramente mais resiliente. Tinha aqui também, do ponto de vista, deixe-me mandar aqui a nota, gostava de deixar aqui, já falei dos planos de seca, do Plano Nacional do Uso Eficiente da Água, dos títulos, das reservas de água, mas era um bocadinho isso, era assumir esse compromisso com todos. Nós temos muito de trabalhar em conjunto, temos muito de trabalhar com o setor que mais água usa e com esta mensagem, só para terminar, que eu acho que é muito relevante. Nós temos todos de pensar 2 coisas. Pensar que a água não é só nossa, a água também é dos ecossistemas. É uma nota que é muito relevante. Não é só nós. O que é natural no rio, com toda a franqueza, é que ele nasça e que vá até ao mar, à sua foz. Isso é que é o natural. Então, pensar sempre nisso. Muitas vezes pensamos que a água é só nossa, mas a água não é só nossa. A água também é dos ecossistemas. Portanto, isto faz toda a diferença naquilo que tem a ver com a questão da nossa rede hidrográfica, das nossas bacias hidrográficas. Outro desafio que é muito relevante é que temos de pensar que Portugal depende, e isso obviamente traz desafio para a questão da água, mais de 50% da água provém de Espanha. Vamos ouvir aqui o Pedro Serra vai falar sobre isso, e é muito relevante. E isso obviamente traz aqui um desafio acrescido para a questão da água, este é o contexto espanhol. E este ano, do Tejo em particular, isso é uma boa notícia, o Tejo em janeiro, as reservas de água em Espanha eram abaixo de 50%, e este agora são acima de 70%. Alcântara, que é a grande reserva de água no Tejo espanhola, hoje está a 80%, mas em janeiro estava a 40%. Felizmente, correu bem, é verdade, isso para nós é ótimo, são boas notícias. Havendo muita água em Espanha, para nós é ótimo ouvir isso, mas temos de pensar que Portugal depende, do ponto de vista de águas especiais, de mais de 50% das afluências que provém de Espanha. Uma nota também gostava de deixar ficar muito claro. Vamos ouvir aqui o seguimento do professor Miguel Miranda, no tema que é aquilo que é os desafios das alterações climáticas nos trazem para a questão da água. Claramente, 2 notas muito relevantes. O panorama está-se a alterar. Aliás, o professor aqui, o Rodrigo Oliveira, já nos deu aqui indicações naqueles gráficos. Então, a mensagem é muito clara. O futuro que nos vai dar a nós, o futuro que nos vai trazer a nós, é, obviamente, menos água. Não tenham dúvidas disso. E vamos ter que adaptar o território, isto é, os setores vão ter que se adaptar ao território. E não é o território que tem que se adaptar aos setores. É isso mesmo. Então, o desafio quer da agricultura, quer do setor urbano, a indústria, o turismo mesmo, vai ter que se adaptar ao território, aquilo que o território pode oferecer. E esta é a mensagem final que gostava de deixar aqui. Mais uma vez, muito obrigado e agradecer o convite. Claro. Deixa-me só fazer uma pergunta só para terminar, antes de passar ao professor Miguel Miranda, que, pegando nas palavras do professor, que também é muito importante sabermos e estudarmos a água subterrânea que temos, está em previsão também estudarmos isso? Epá, nós temos muitos desafios para frente. Primeiro, vamos fazer pela primeira vez, nunca foi feito em Portugal. Nós temos planos de seca, nunca foi feito e temos que os fazer. Isto, o caminho faz, há uma frase muito do norte que dizemos, o caminho faz-se caminhando. Mas mais importante que isto é saber para onde vamos caminhar. E nós sabemos para onde vamos caminhar. É verdade, começamos por aqui, é verdade que um dia vamos fazer também para as árvores subterrâneas, é o passo seguinte. Já me gostava de dar nota aqui a todos, uma coisa que é muito relevante, e eu espero, no início, no 1 de outubro deste ano hidrológico, a APA assume aqui esse compromisso também que é público, enfim, temos aqui, espero, uma grande audiência. Vamos colocar no ar o novo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Estamos muito empenhados a trabalhar nele, é muito mais moderno, muito mais interativo, com boa informação disponível para dar para quem, enfim, por todos, para aqueles que são os principais, seguramente, utilizadores. Queremos mesmo fazer isto, estamos a trabalhar também nessa área. Aliás, aqui vi o professor, aqui o Rodrigo Oliveira, picou a APA, assim, muito simpaticamente, como habitualmente, naquilo que é a ausência de informação do ponto de vista da monitorização. Deixa-me dar nota ao seguinte, nós temos, a nossa rede de quantidade, é um dado relevante para o país perceber, temos mais de, só uma nota, 800 estações. Todos os dias, e que traz desafio, todos os dias, em média por semana, 2 estações são vandalizadas. É o que nós temos, é isso. E obrigado aqui um grande esforço. Nós investimos por ano, anualmente, cerca de 1.200.000 euros para fazer a manutenção e a conservação toda desta rede. É rede de qualidade,
temos mais de 2.000 pontos, que é uma grande rede. É um esforço que vocês nem imaginam acrescido, do ponto de vista de material, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de financiamento, mas claramente a nossa rede está a melhorar. Nós queremos muito fazer, até no Algarve em particular, aquilo que tem a ver com a governança, mas também com as infraestruturas tecnológicas, e que vamos mesmo fazer isso, que é automatizar toda esta formação alimentar, todo o nosso sistema. Temos aqui uma boa dotação financeira para automatizar tudo o reporte de informação automaticamente para o nosso sistema, para o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. É uma coisa que espero no dia 1 de outubro vá para o ar. Queremos muito fazer isso. E há uma outra nota muito relevante. Também já agora uma nota para passar muito para o setor agrícola. Nós vamos definir aqui um conjunto de critérios, com base no estudo que o professor está a fazer, que é para as principais utilizações. Aquelas que são mais significativas, impor o quê? Impor sistemas de medição de caudal, reporte automático para o nosso sistema de informação. E mesmo em algumas situações, pôr sistemas de piezómetros para controlar aquilo, no caso particular das águas subterrâneas, fazer o reporte de toda essa informação. Porque há uma coisa que sabemos todos, só se gera o que se mede. É isso mesmo, a nossa aposta é mesmo isso. Estamos a fazer esse caminho, sabemos que há um grande caminho que temos de fazer pela frente, contamos com o principal setor para trabalhar em conjunto, e eu acho que temos feito esse compromisso. Eu conheço muito bem, enfim, começo a conhecer aqui toda esta nova realidade, e queremos mesmo fazer isso. Já uma nota pessoal. Eu há 2 anos estava a Norte, conheço bem a região Norte, e no Norte cheguei aqui, tive que ir ao Algarve ou ao Alentejo e percebi que há rios secos. É uma coisa para mim, era chocar, rios secos, mas vi com os meus olhos. Eu estava no Algarve, até tem o nome de rio seco. No Norte, infelizmente, os rios têm sempre água permanente, mas tive que chegar à região do Alentejo ou mesmo ao Algarve e perceber que há rios que no verão secam e são rios secos. E isso a mim foi uma coisa, com toda a franqueza de quem é mais a Norte, que me chocou. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Se calhar só para, seguindo uma lógica, depois terminava com o professor Miguel Miranda, se não se importa, e perguntava-lhe assim, engenheiro Pedro Cunha Serras, se nesta questão, o professor falou da questão da competitividade, falou inclusivamente que a bacia do Tejo tinha chegado aos seus limites, como é que vê os desafios em termos de uma procura e uma necessidade de água que cresce, não é? Porque nós sabemos, aliás, ainda agora com a pandemia também se falou muito mais da importância de uma autonomia no abastecimento local alimentar. Como é que vê novos desafios como as negociações com a Espanha, como aqui já foram falados, projetos Tejo, desalinização? Que olhar é que tem sobre essas alternativas? Bom, o engenheiro Pimenta Machado já referiu aqui um aspecto muito importante, é que, de facto, nós somos, no contexto europeu, um país relativamente privilegiado no que diz respeito aos recursos hídricos, embora possamos não ter consciência disso. E também já referi um outro aspecto, é que temos 2 países, temos uma margem direita do Tejo e as bacias a norte, e depois temos uma margem sul do Tejo e as bacias a sul, cujos, digamos, potencial hídrico são substancialmente diferentes. Mas a média europeia é da ordem dos 3.000 metros cúbicos por habitante e por ano, e nós em Portugal temos cerca de 6.000. É claro que cerca de 3.000, ou seja, os 30 mil milhões de metros cúbicos que nos garantem esses 3.000 metros cúbicos por habitante e por ano, vêm de Espanha. E, portanto, de facto, as bacias espanholas são muito importantes. Agora, convém não termos grandes ilusões. Nós conseguimos em 1998, e depois na primeira revisão que se fez em 2008, conseguimos alguns resultados muito importantes. Aliás, eu diria ímpares à escala mundial. Não há muitas convenções com, digamos, um desenho tão generoso para os Estados Unidos. E, obviamente, que o simples acompanhamento da evolução da situação hidrológica em cada uma destas bacias tem a sua importância e a sua relevância que não pode ser ignorada. Nós temos um regime de caudais mínimos, integrais, anuais, trimestrais, semanais, em cada uma dessas bacias. E procuramos ir mais longe, mas essa negociação não é fácil, porque a escassez que nós sentimos, os espanhóis também a sentem. O uso, por vezes, excessivo dos recursos hídricos que se verifica na parte portuguesa de algumas destas bacias
verifica-se mais acentuado ainda na parte espanhola das bacias. Só para termos uma noção, o Guadiana hoje, na secção do estuário, a entrada do estuário, tem umas afluências, um caudal integral anual médio de ordem de 1/3 do que era em condições naturais. E isto ainda sem considerarmos o impacto que as alterações climáticas irão ter. É assim porque tanto os espanhóis como nós utilizamos um volume muito importante das afluências do Rio Guadiana para fazer regadio. Enfim, e portanto, do lado português há uma preocupação com os caudais ambientais, estão garantidos, há um regime de caudais mensais, mínimos, que foi definido no quadro da avaliação dos impactos ambientais do aproveitamento do Alqueva e que está a ser escrupulosamente cumprido pela EDIA. E, portanto, é este o caminho que temos que seguir. Vamos procurar também densificar os regimes nas outras bacias, particularmente no Tejo, porque o Douro, enfim, pela própria condição e natureza dos aproveitamentos da bacia do Douro e a natureza planáltica do Douro em Espanha, essa questão não se coloca com a mesma acuidade. Agora, na bacia do Tejo, sim, tanto mais que na bacia do Tejo nós não temos no curso principal do Tejo nenhum aproveitamento com capacidade de regularização. Tanto Fratel como Belver são aproveitamentos a fio d'água. Temos na margem direita para Cana, no Ocreza, e depois temos o Zézer. O Zézer, que tem uma capacidade de regularização já muito expressiva, da ordem dos 1.800 milhões de metros cúbicos, para cerca de 2.500 milhões de afluências de caudal integral anual médio, e, portanto, tem uma capacidade já muito importante. Simplesmente o Zézer conflui com o curso principal do Tejo já a meio do seu trajeto em Portugal. E, portanto, e já a jusante de Belver. E, portanto, digamos que os caudais que passam no Castelo de Bode são caudais cujo aproveitamento em Portugal é limitado, mas que têm um contributo importante para aquilo que são os desejáveis caudais ecológicos na bacia do Tejo. Fica por resolver o problema a montante. O Ocreza poderá dar uma ajuda, hoje já vai dando alguma ajuda, o próprio Fratel e o Belver também já dão alguma ajuda, mas digamos que será importante um entendimento com as autoridades espanholas para um reforço desses caudais ecológicos na bacia do Tejo. Coisa para a qual nos assiste uma legitimidade que transcende a própria Convenção Luso-Espanhola, que é a que advém das condições que uns e outros aceitámos no quadro da Diretiva Quadro da Água do ano 2000 e dos planos de gestão da região hidrográfica. Essas negociações têm tido lugar, estes planos têm que ser coordenados, os planos são desenvolvidos em Espanha e em Portugal, e isso tem vindo a ser feito, talvez não tão intensamente quanto todos nós gostaríamos, mas, como já foi dito, o caminho faz-se caminhando, e, portanto, eu estou convencido que conseguiremos alguns progressos também nesse domínio. Uhum. E falámos muito do Algarve, mas, por exemplo, o projeto Tejo, qual é que é? O projeto Tejo é outro campeonato, porque o projeto Tejo é um projeto que visa valorizar a agricultura na bacia do Tejo e nas ribeiras do Oeste. Mas o projeto Tejo carece de uma origem de água que ofereça a garantia da disponibilidade desses recursos. A bacia do Tejo, eu costumo dizer, é o filé mignon da agricultura portuguesa, o Ribatejo, onde temos bons solos, onde temos agricultores que não são os camponeses que vão com a enxada todas as manhãs tratar da sua leira, são empresários agrícolas que investiram milhões, que recorrem às águas subterrâneas do aquífero, muito generoso, que temos ali na bacia sedimentar do Tejo e do Sado. Também no Oeste temos já uma agricultura muito robusta, muito empresarial, com uma grande eficiência, porque esses agricultores, cada gota de água que eles bombam do aquífero, eles procuram que ela tenha um uso eficiente e, portanto, as questões aqui que se colocam são um pouco diversas. Se nós quisermos ir
Mais além, teremos que pensar então em outras origens de água. E essas só há duas possibilidades. Uma é no Ocreza, a montante para Cana, a construção do aproveitamento do Alvito, que está, digamos, na agenda das obras públicas nacionais desde 1960, pelo menos. E temos o Zézer. E no Zézer chama a atenção que o Cabril tem o seu contrato de concessão, a EDP, terminado em 2022. E, portanto, o Cabril poderia deixar de ser um aproveitamento puramente hidroelétrico para passar a ser um aproveitamento de fins múltiplos. O Cabril ainda tem uma capacidade de realização muito significativa, tem um volume útil da Albufeira da ordem dos 700 milhões de metros cúbicos, se não me falha a memória. E, portanto, poderia, com esse grande potencial, reforçar as origens de água para vários usos, caudais ambientais, agricultura, etc., na Bacia do Tejo e nas ribeiras do Oeste. Mas para isso é importante que haja uma coisa, é que o Estado português não se lembre de renovar a concessão hidroelétrica como puro aproveitamento hidroelétrico a troco de 40 ou 50 milhões de euros que a EDP seguramente se vai chegar à frente para oferecer. Porque depois, quando chegamos a Jusante, ao Castelo de Bode, o seu aproveitamento está muito condicionado pelo abastecimento da água à área metropolitana de Lisboa. E o projeto TES depende de uma nova origem de água, de uma origem de água que ofereça uma garantia de disponibilidade de recursos hídricos que sem ela não existe na Bacia do Tejo. Pensarmos que os espanhóis vão resolver todos os nossos problemas é uma ilusão. Não podemos pensar que todos os problemas da agricultura portuguesa se resolverão na base de um entendimento com as autoridades espanholas, também têm os seus próprios problemas para resolver. Aquele problema que tivemos com o esvaziamento da Albufeira de Cedilho o ano passado tem uma explicação muito simples. É que era necessário garantir o abastecimento de água a Cáceres, que é uma gota d'água para a Albufeira de Alcântara. Simplesmente, como falhou a Albufeira, que habitualmente é utilizada para o abastecimento de água a Cáceres, falhou, estava vazia, então o governo espanhol não teve como meios medidas. Telefonou ao presidente da Iberdrola e disse: meu amigo, não desce o nível na Albufeira de Alcântara abaixo de, já não me lembro quantos, metros. E o presidente da Iberdrola disse: sir, yes, sir, é isso que vamos fazer, e foi isso que fez. E depois a seguir vamos negociar, mas em Espanha é assim. Em Espanha é literalmente assim. E, portanto, esse problema, obviamente, nós não temos como controlar. Eles garantiram os caudais com que se tinham comprometido connosco à custa de despejar Cedilho, pura e simplesmente. E não tiveram qualquer hesitação em fazê-lo também. Portanto, nós temos que pensar também, nós fazemos o nosso trabalho de casa se quisermos ter, de facto, um desenvolvimento equilibrado e sustentável no lado português das bacias internacionais. Muito bem. Bem, já estamos aqui no adiantado da hora, mas passando agora a palavra ao professor Miguel Miranda, e se calhar recuperando aqui o ponto inicial do professor, que dizia que isto de facto é um processo. E como estava a dizer, há de facto agricultores que estão à frente, mas inclusive agora um estudo recente que fizemos para a Gulbenkian do uso da água em Portugal, o que se vê é que ainda há muitos agricultores que ainda precisam de fazer esse processo, precisam de ser apoiados nessa nova forma de fazer e que obviamente também implica muito mais tecnologia e gestão de outro tipo de conhecimento. Sendo que as alterações climáticas é uma inevitabilidade com que nós vamos ter de viver, professor, com o que é que os agricultores podem contar em termos de informação de apoio a uma gestão mais eficiente do recurso, que falámos aqui muito da água, mas que necessariamente tem de ser integrado com a energia, com os solos e por aí fora? Bem, eu gostava para responder isso, começar por o último ponto que foi levantado aqui pelo Pedro Serra, tem a ver com a questão da competição entre a utilização agrícola e a utilização urbana de água, porque isso é um aspecto central que nós não nos podemos esquecer. A agricultura tem tido melhorias significativas na utilização da água, mas a pressão urbana tem aumentado linearmente. E eu quero lembrar-vos que até 2050 está projetado que as necessidades de água fresca nas zonas urbanas do mundo vão aumentar 80%. E essa situação, esse forçador, limita toda a nossa capacidade de tomar decisões. Felizmente para mim, não é o IPMA que toma conta disso, é ali acima de Pimenta Machado, tem que se preocupar com as cidades e os campos, mas para nós que apenas nos preocupamos essencialmente com a componente precipitação e a componente evaporação, que são os mecanismos fundamentais que disponibilizam água à humanidade, é evidente que compreendemos muito bem que temos aqui um problema de competição por um valor que, atenção,
não desaparece. Esta é a primeira questão que eu gostava de salientar, porque pode parecer estúpido, e peço desculpa aos meus colegas de painel, mas existe um bocadinho a ideia, por vezes, de quando se põe água à superfície, uma barragem, um lago, que a água desaparece, evapora e vai para a Lua, ou para Marte, ou para um planeta exterior. Isso não é verdade. A água, quando evapora, fica na atmosfera muito pouco tempo. O tempo de residência da água na atmosfera é muito curto, o que significa que a água precipita a seguir, não é aqui, é um pouco mais à frente, aliás, mais a este, tipicamente, no circuito meteorológico normal, mas a verdade é que não é por nós criarmos reservatórios de água que criamos problemas de balanço. Isso tem que ser completamente compreendido. Segunda questão, qual é que é o principal problema do ponto de vista da mudança climática que está a afetar a disponibilidade de água? Esse também é um assunto que foi revisto há muito pouco tempo num artigo da Nature, em que compara 4 forçadores para o problema. O primeiro forçador é a temperatura. O aumento de temperatura tem um efeito direto, é o chamado efeito termodinâmico. A temperatura aumenta, tipicamente a atmosfera é capaz de absorver mais umidade, tem que se perceber, e, portanto, disponibiliza mais água para precipitação. O segundo efeito é o efeito da chamada circulação, ou seja, os processos dinâmicos na atmosfera que transportam massas de ar de um lado do planeta para o outro lado do planeta. O terceiro tem a ver com os processos verticais, podem aumentar ou podem diminuir. E o quarto tem a ver com a variabilidade em si. E a conclusão que existe é que nenhum dos forçadores pode ser considerado o principal fator que vai condicionar o futuro, mas que de todos o mais importante são os processos dinâmicos. Isto tem que ser compreendido, porque se ninguém percebe como é que pode estar na televisão a ver cheias em Inglaterra, ou às vezes no norte do país, e ver seca dramática no Algarve e no Baixo Alentejo. Porque o processo que está a determinar aqui é o processo dinâmico, não é o processo termodinâmico. Se o processo fosse termodinâmico, nós estávamos com água até aos joelhos. O processo não é termodinâmico só, é dinâmico, e nós somos muito condicionados pelas massas de ar. Um efeito muito falado recentemente na televisão e que também causa sempre perplexidade é como é que nós podemos ter dias muitíssimo frios quando dizemos que a temperatura está a aumentar. E as pessoas não compreenderem que o nosso clima à superfície não tem a ver com o equilíbrio, mais uma vez, termodinâmico, tem a ver com a massa de ar no qual nós estamos a viver. E quando, por exemplo, imaginem a estratosfera aquece, na verdade, faz deslocar a troposfera mais fria e que vem para latitudes mais baixas, e foi o que aconteceu agora com este tal vórtex polar, que é uma espécie de uma decomposição do principal vórtex polar da Terra. E, portanto, isto para dizer o quê? Nós estamos num processo que é dinâmico, nesse processo que é dinâmico, a Península Ibérica está numa região que é uma região em que o processo dinâmico leva à perca entre 20% a 40% da precipitação até ao fim do século. Claro que estes modelos, apesar de melhores que os modelos epidemiológicos, têm as suas falhas e, portanto, vamos esperar pela próxima saída do AR6 para se verificar exatamente mais uma vez estes números, mas há uma coisa que é incontornável, é que 2/3 das estações meteorológicas desta região mostram consistentemente perca de precipitação. E, portanto, isso é um fenómeno que todos conhecem, que ataca, evidentemente, quem está perto do utilizador final, quer seja os utilizadores urbanos, quer sejam os utilizadores agrícolas. A variabilidade também parece ter um papel muito importante. A variabilidade em si, o facto de haver variabilidade, isso leva a um fenómeno que é conhecido pela expressão seguinte: o que é úmido fica mais úmido e o que é seco fica mais seco. The wet becomes wetter and the dry becomes drier, em inglês. E que significa uma coisa que até é um bocadinho contraintuitiva. E quer dizer assim, as zonas úmidas aumenta, imaginemos, a circulação, a evaporação, precipitação, e nas zonas secas diminui. Isso, na verdade, está a levar a uma situação em que o meio natural não é um meio onde vai ser natural fazer agricultura. Isto é uma questão, mas eu raciocino um bocadinho ao contrário do professor do meu colega aqui do IST. O que eu diria não é que a agricultura tem que se adaptar, é que a agricultura tem que depender menos do meio natural. Não há forma de fugir a este assunto. A agricultura tem que ser poupadinha, mas tem que depender menos do meio natural, porque uma agricultura que dependa diretamente do meio natural não nos vai alimentar, vamos ser claros. E a questão que nós observamos hoje em dia, que foi referida aqui por vários dos meus colegas, do grande interesse que existe hoje em dia no setor primário, que demorou várias décadas a ser compreendido como uma prioridade do país e como uma necessidade absoluta de pôr mais investigação, nós estamos aqui no ISA, pôr mais investigação nestas áreas. Nós passámos por décadas em que se pensou
que o futuro da humanidade era energia gratuita baseada na fusão, fria ou quente, ou morna, ou o que foi, para chegarmos a uma situação que o nosso futuro está mais na integração com o meio natural, na compreensão do que é o capital natural, na integração de todos destes fatores e de fazermos uma gestão decente de um recurso que não está a acabar. O vapor d'água não está a sair do planeta, não é que a gente saiba muito bem como é que ele cá chegou, mas ele não está a sair do planeta e, portanto, o que nós estamos a fazer é uma gestão menos inteligente de um recurso que, sendo renovável por natureza, pode seguramente ser mais seguido. Finalmente, como eu sou geofísico, tenho que puxar um bocadinho a brasa ligeiramente à minha sardinha, só 10 segundos, sobre a água subterrânea, dizendo que estes ciclos decadais de variação de precipitação e seca são conhecidos há muito tempo e não são muito bem compreendidos. Mas sempre que estamos na parte seca do ciclo, toda a gente pensa que a água vai acabar, e quando estamos na parte úmida do ciclo, toda a gente pensa que agora vai ser o dilúvio. E o Noé prepara-se outra vez para pôr os animais na arca. Mas nada disto é muito verdade. Estes ciclos estão-se a se juntar a um trend, que é o trend da mudança climática, e nós, portanto, o que estamos quando temos registros muito secos, são mais secos do que eram no passado, e se calhar quando temos mais úmidos, vão ser mais úmidos do que era no passado. Mas, se formos capazes de ser inteligentes, e ser inteligentes pode significar, por exemplo, no momento em que temos muita água superficial, restringir duramente a utilização de água subterrânea, que é um recurso que é muitas vezes irreversível, em particular na invasão salina, que o engenheiro Mendes já conhece ainda melhor que eu. E, portanto, tem que se pensar isso com muita seriedade e ver que nós temos de nos adaptar ao ciclo decadal e viver em função disso. Bem, muito obrigada. Eu, antes de terminar a sessão, ia só passar a palavra ao engenheiro João Coimbra, fazer um... Obrigado pelas excelentes apresentações. Eu sou agricultor no Val do Tejo, habito mesmo encostado ao rio e gostava de saber a vossa opinião sobre um artigo que saiu hoje, que eu aconselho todos a ler, do Presidente da CAP, sobre a nossa possibilidade de nos dar ao luxo de perder a água que vimos a passar nos rios hoje. Nós estamos sempre concentrados na poupança, nós estamos muito empenhados em fazê-lo, os agricultores são os primeiros a perceber se o recurso desaparecer é a sua vida que está em causa. Será possível darmos ao luxo, num país que caminha para ser o mais pobre da Europa, com oportunidades de recursos que vão agora estar disponíveis, darmos ao luxo de só estarmos a pensar em poupar e evitar a utilização da água? Não seria possível, do que ouvimos e confirmamos que há anos que vai chover cada vez mais, poder reter parte dessa água? Será que o país continua a dar-se ao luxo de não perceber que a riqueza que vimos no interior do país está associada à água? De norte a sul do país, onde há alguma riqueza, onde ainda há alguma população, é porque a água está lá? Será que podemos nos dar ao luxo de continuar a abandonar a ideia de poder guardar mais alguma água, no limite fazer algum transvase de alguma água disponível que está em algumas zonas do país para outras zonas que precisam dela? Esta era a pergunta que eu gostava como agricultor e como pai de 5 filhos que precisam de viver no interior. Não sei quem pode. Posso comentar? Pode. Muito obrigado pela pergunta. Eu, por acaso, de manhã acordei e a primeira coisa que eu fiz foi ler o artigo do engenheiro Oliveira Sousa, de quem eu sou amigo. Enfim, de vez em quando temos umas longas conversas, umas tertúlias a falar sobre a água. Ele até partilhou comigo, enfim, é público, sabem disso, que diz ele assim, a instituição que nós precisamos mesmo trabalhar cruzamento é a Cotra-Nação da Água, por razões óbvias. Nota que foi aqui colocado é o seguinte, que se deduz daquele texto, é que precisamos fazer mais barragens, isto é, precisamos de guardar a água para quando há mais água, para quando ela falta água. Mas há 2 notas sobre isso, meus caros, partilho convosco. Nós temos barragens em Portugal que já não enchem há mais de 10 anos. Nós temos barragens em Portugal, olha, Monte da Rocha, mas eu posso dar os nomes, Monte da Rocha, a Bravura, Campinas, mas há mais. Não passamos dos, olha, 10%, 30%. Primeira coisa, temos que refletir, é preciso estudar. E aquilo que eram os conceitos do passado, temos que os atualizar àquilo que são os desafios do futuro, aquilo que as alterações que mais nos traz para aqui para cima da mesa. E, portanto, o tema é este. Temos que pensar bem. E mais, é um bocado deixei o número, porque eu de manhã vi esse texto, e assim, deixa-me cá preparar, vamos fazer essa pergunta, deixa-me cá preparar para responder. E estive a fazer os números, muito rápidos, é verdade, os números podem ser melhorados. Portugal já tem
do ponto de vista de capacidade teórica máxima, mais de 3 alquebas. Capacidade de guardar água, de reservar água. E também hoje agora outra nota, aquilo que é a gestão das nossas albufeiras. Eu conheço várias albufeiras da franqueza e até em zonas onde há escassez de água, escassez severa de água, com perdas de água nas comportas. É preciso olhar para isto. Então, eu julgo que a primeira mensagem é melhorar o que temos, é aproveitar melhor o que temos, é interligar sistemas, é apostar na poupança e depois, em última análise, e aqui não há nenhum tabu, também conta da franqueza, pensar se calhar fazer mais barragens. Mas o primeiro caminho julgo que é por aqui. Eu conheço um município, conta da franqueza, nem vou dizer o nome, uma questão, não vale a pena, está a gerir barragens, não está nada vocacionado. A questão daquela barragem, do ponto de vista de segurança de barragens, é um perigo. Estamos nós aqui a pressionar. Esquecemos disto. Eu hoje fiquei muito contente esta semana, quando ouvi, e bem, o PDR, vai financiar em cerca de 2 milhões de euros, julgo que é muito próximo disso, aquilo que é, do ponto de vista de segurança das barragens. E muito bem. Mas há todo um caminho que é preciso fazer. E uma mensagem também final. A água não é só nossa. A água também é dos ecossistemas. E nós, APA, temos que dar, e agora uma mensagem, temos que dar voz àqueles que não têm voz, que são os ecossistemas. Temos que pensar neles. E o que é natural no rio é ter uma nascente e é ter uma foz. E, portanto, são um conjunto aqui de parâmetros que temos de trabalhar. E, portanto, é isso que eu gostava dessa nota. E última nota, eu ao passar de Mondego, aprendi muito com Mondego. Mondego é um rio difícil, tenho que confessar. Chama-se Basófias, alguma coisa é. Está ali, aproveito para cumprimentar. Na altura, nós fomos postos quase em jogo, em xeque. Isto é, Mondego foi destruído, como sabem todos, em dezembro, e tínhamos um ano pela frente. E o ano, qual era o ano? Tínhamos que reparar Mondego a tempo da campanha de rega do milho. E também do arroz. E na altura, sempre muito pressionado ali para a Associação de Regantes de Mondego, no Baixo Mondego, e bem preocupados, obviamente, teve a campanha de rega a acontecer em junho, julho, por ali, e nós tínhamos que reparar o Mondego, apanhámos estávamos em dezembro, apanhámos uma pandemia pelo meio, podemos esquecer isso, e como sabem, todo este país, encontrar dinheiro, lançar concursos, executar a empreitada e entregar a obra a tempo em junho, pressionados. E foi, também eu gostava dessa nota, essa interação que temos de fazer muito e que nós queremos fazer muito. E essa é a mensagem que fica muito clara. Nós queremos muito trabalhar com o setor que mais usa água. É esse compromisso que lanço aqui, estamos bem disponíveis, quer com as associações, quer com, com as instituições, trabalhar muito, porque é trabalhando conjuntamente que podemos melhorar aquilo que é a gestão da água, que obviamente é uma questão muito relevante. Não falamos da qualidade, é verdade. Hoje falamos só da quantidade. Falamos aqui e acolá um pequeno toque, mas é outro aspecto que é muito relevante. Em Portugal, as nossas massas de água, e isso é um dado que é relevante, temos à borda dos 50% em bom estado. E temos um caminho que temos de fazer para atingir, aliás, que me decorre da DKA, o bom estado da massa de água. E aqui a agricultura tem um papel muito relevante, aquilo que é na sua boa gestão dos fertilizantes, e é muito relevante isso também. Essa nota eu gostava de dar aqui e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Não sei se o engenheiro Pedro conhece, quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, nós às vezes esquecemos que, de facto, já construímos muitas barragens. Aliás, eu, como projetista de barragens, às vezes, quando perguntam, tenho alguma dificuldade em dizer, bem, mas pensamos melhor, porque só barragens não é solução. Quando eu referi a Bacia do Tejo, que é aquela onde essa questão se coloca com maior acuidade, não é por acaso que eu referi o Alvito, porque o Alvito, quando foi concebido originariamente, era para servir de reservatório para armazenar caudal do curso principal do Tejo, que seria bombeada para dentro da albufeira do Alvito. E depois, durante o verão, seria devolvida, neste caso, ao Alentejo, porque era a origem de água para o plano de rega do Alentejo. O Alvito foi a concurso e a EDP projetou a construção do aproveitamento do Alvito. Felizmente que não foi bem sucedida, porque seria mais uma vez um aproveitamento puramente hidroelétrico. Nós temos uma dificuldade em conceber um aproveitamento com investimento de centenas de milhões de euros que seja de fins múltiplos verdadeiramente e que possa servir vários utilizadores que dele beneficiarão e garantir condições ambientais ajusantes.
O alvito não teria todos os impactos que tem outros aproveitamentos pela simples razão de que para a cana já está situada a jusante. Portanto, o curso do Ocreza já está cortado pela Albufeira de Pracana. E o Zezer já tem a sua cascata completamente consolidada. Não é por acaso que eu referi o Cabril. Eu pago para ver o que é que vai acontecer nos próximos 2 anos. Se o Estado português não vai, enfim, cobrar a EDP mais 40 ou 50 milhões de euros para prolongar por mais 50 anos a concessão puramente hidroelétrica do Cabril à EDP. E, meus amigos, preparemos-nos para isso. Ou eu me engano muito, ou é isso que vai acontecer. Porque quando foi do Plano Nacional das Barragens com elevado potencial hidroelétrico, era apenas isso que estava na agenda. Era o seu potencial hidroelétrico. Esquecemos de todos os outros benefícios que poderiam daí resultar. Eu confesso que hoje em dia penso que já fizemos muitas barragens, otimizemos o aproveitamento das barragens que já construímos, numa ótica de fins múltiplos e preservando o ambiente. Quando falamos do ambiente e da biodiversidade, estamos a falar dos interesses das gerações futuras. De facto, não têm voz, como disse o engenheiro Pimenta Machado, mas são as gerações futuras. Temos que proteger o nosso planeta para que as gerações futuras possam beneficiar como nós beneficiamos dos seus valores. Eu gostava de ser um bocadinho controverso, como é habitual. Vamos lá ver. Eu percebo o ponto de vista do Presidente da CAP. Também é uma pessoa que eu conheço e tenho a melhor das impressões sobre toda a ação da CAP e das outras organizações de produtores. Que tem um problema complicado, e o problema complicado está subentendido nas palavras aqui do Pedro, que é o seguinte: eles não são um grande produtor elétrico, não são um grande produtor de uma coisa qualquer e, portanto, é sempre difícil imaginar que nós podemos fazer grandes investimentos nacionais para a agricultura. Que não é uma pessoa, não é um operador, são uma centena de milhares de agricultores ativos. Mas temos que o fazer. A segunda questão. Se vocês virem a avaliação que é feita internacionalmente sobre o risco de disponibilidade de água na Europa, perceberão que Portugal está pior que Espanha. Se bem que Espanha, do ponto de vista meteorológico, tem uma situação claramente pior que Portugal. Então como é que é possível que nós estamos pior que Espanha? Porque somos dependentes de Espanha, que é logo uma coisa que nos fragiliza, ou seja, os fatores de dependência são muito elevados, e não só por causa disso, porque somos incompetentes, desculpem-me os presentes, incompetentes de genérico, claro, não é as pessoas em si, na reutilização de águas residuais e somos incompetentes na dessalinização. E é por isso que, em Portugal, as condições de competição entre as zonas urbanas e as zonas rurais são claramente mais complicadas de gerir. Eu sei que os mundos estão diferentes e que os ventos estão diferentes, mas é preciso que esses ventos soprem melhor e mais fortes. Nós temos de ter níveis de reutilização de águas residuais muitíssimo superiores, temos de ter separação de águas pluviais de águas residuais em muitas zonas do país. O meu instituto, além de fazer meteorologia, também faz mar. E não é aceitável, na minha opinião, que nós tenhamos zonas de apanha de produtos alimentares onde ainda temos níveis microbiológicos inaceitáveis. E, portanto, nós temos muito caminho ainda a fazer, não propriamente ter mais isto ou mais aquilo, mas fundamentalmente, eu diria, mas isto falando como um ignorante que sou, a nossa palete de soluções tem que ser mais larga e nós temos que ser capazes de responder aos desafios mais prementes de uma outra forma. Porque é sempre difícil, quando chove, discutir a seca. Tal como é discutível e difícil discutir os fogos florestais, já agora. E nós estamos nos dois, ambos. E, portanto, para dizer que é nesta altura que nós temos de discutir a seca. E é nesta altura que nós temos de discutir os fogos. E é nesta altura que nós temos de nos preparar para ser resilientes em todos os subsistemas, para que eles não pressionem uns aos outros e o Al-Qaeda não tenha mais uma vez de decidir se corta isto para dar água nas torneiras. Muito bem, acho que ainda ficamos com o tema da salinização, mas já não temos. Salinização é um bom tema. Não sei se não temos mesmo tempo. Muito obrigada pela vossa participação. Dá para encerrar a mesa.